Boa tarde a todos. Muito obrigado. Bom, nós vamos dar um overview, né, uma visão geral da indústria petroquímica no Brasil, né, e falar um pouco sobre como é que ela está constituída e quais são aí como é que a gente vê essa indústria no contexto do Brasil e nas Américas. Bom, a indústria química no Brasil, começando pela indústria química, né, que engloba a petroquímica, né, é uma indústria extremamente importante para o Brasil pela geração de empregos diretos e indiretos, né, são cerca de 2 milhões de empregos. No Brasil, o segmento que tem os empregos de melhor qualidade, né, as posições de melhor qualidade, né, é a indústria, né, disparadamente em relação aos outros segmentos, e a indústria química, né, tem as oportunidades no setor químico, né, normalmente tem um salário médio, só para ter uma ideia da especificidade, da qualidade das funções, né, que chega ao dobro da média industrial do nosso país, né. Uma indústria química que já foi a 6ª maior do mundo, hoje ela perdeu 2 posições, né, fruto não só da falta de investimentos dos últimos 15, 20 anos, né, como também de alguns negócios que acabaram, por situações que a gente vai comentar, sendo não competitivo no Brasil, né. Esse problema que ocorreu, que tem ocorrido, que vem ocorrendo, né, nos últimos 20, 25 anos, está muito claro aqui na questão do nosso déficit da balança comercial químico, né. Enquanto há 25 anos atrás nós tínhamos praticamente um déficit zerado, né, 1,5 bilhão de dólares negativo, né, hoje nós estamos com alguma coisa da ordem de 23, 25 bilhões de dólares de saldo negativo, saldo anual, né. E também demonstra-se essa dificuldade de competitividade da nossa indústria, até pelo seu grau de ociosidade, né, que em alguns segmentos chega a ser de 25%, outros de 15%, na média nós estamos por volta de 20%, 21% de ociosidade na nossa indústria. Aqui um pouco como é que se forma, né, desde as matérias-primas, né, de óleo, gás, né, etanol, biomassa, né. Então é uma indústria que a gente acredita muito, né, e tem feito um esforço muito grande para mudar essa história, né, essa história mais recente, né, porque nós somos muito ricos, né. Hoje nós temos reservas bastante consideráveis de gás, bastante consideráveis de petróleo, né. O projeto de biomassa, por exemplo, do etanol, é um projeto já de 40 anos, né, um projeto, talvez o maior projeto de biomassa a nível mundial e de maior longevidade, né. E dentro dessas matérias-primas, né, é que você acaba tendo toda a cadeia, né, desde da parte petroquímica até os químicos intermediários, né, os transformadores, né, e todos os segmentos que, de alguma forma, né, estão aqui até elencados, agricultura, construção civil, a área automotiva, alimentos, né, todos estão muito linkados, estão muito juntos, né, à indústria química, que é uma indústria de base, né, e dá um efeito propulsor muito forte na economia. Indo para frente, né, a química é fundamental para a nossa atividade, né, em termos de, aqui nesse quadro mostra todos os segmentos, ou alguns dos segmentos, né, importantes, né, que dependem, né, e são importantes para todos os avanços da química. E como que isso está chegando sempre no consumidor final.
Mas a gente vive hoje um ciclo vicioso, né? Quer dizer, a gente falta competitividade, nós temos baixa rentabilidade, né? Os investimentos não acontecem, né? Isso faz com que o déficit crescente da balança seja o maior, né? De todos os segmentos, né? Com um aumento cada vez maior das importações, né? Para se ter uma ideia, né? Nós que tínhamos uma quantidade bastante pequena do consumo interno por produtos importados, né? Hoje esse consumo interno já contém uma quantidade de 30% a 35% de produtos importados, né? E os fatores críticos nossos, né, são basicamente, né, a matéria-prima, né, que por uma série de razões, né, por uma questão de logística, por uma questão de tributos, né, por uma questão de má gestão, né, eles são 70% a 90% dos custos de forma geral na indústria química, né. Nós temos hoje custos muito altos das matérias-primas, né, seja a nafta, seja o gás, né. E a energia também, por uma série de outras razões, apesar da gente ter uma matriz energética talvez a mais interessante a nível mundial, né, também pelos mesmos fatores, né, ela hoje é um fator impeditivo da competitividade da nossa indústria. Só para dar um exemplo, né, aqui a gente mostra na linha verde, né, o que é o custo do gás natural no Brasil, né, em dólares por milhões de BTU, né, e em vermelho, no mesmo período, nos Estados Unidos, né, na área do Golfo, né. Então, você vê que até... Aqui tem um ponto aqui, um ponto de inflexão que nós temos aqui, né, onde a energia do Brasil acabou, o custo do gás no Brasil acabou ficando alguma coisa da ordem aí de 3 a 4 milhões de BTU, dólares por milhão de BTU, né? Isso sem considerar os custos de distribuição, né, estado a estado, né, que é um outro fator bastante de redução da nossa competitividade, né? O que a indústria química tem feito, né, esse é um bom exemplo para colocar para vocês, né, tem sido feito um esforço muito grande, né, dos grandes produtores industriais, dos estados produtores, né, para que a gente entre nesse novo governo, né, e a gente tem trabalhado muito com alguns dos presidenciáveis, né, no sentido de desamarrar isso e poder ter uma competitividade maior de quem tem alguns fatores, né, competitivos muito interessantes de competitividade, né? E a gente não pode perder um dos maiores, que é a própria escala, né, que a gente acaba perdendo por esses problemas que a gente tem tido, como eu comentei, nas últimas 2 ou 3 décadas. O gás natural é um insumo estratégico, né, e a indústria química é a grande consumidora de gás não energético, e sim para funções de produção de matérias-primas, né? Então, ele também é algo que distingue a indústria química, e a gente tem essa perspectiva de ter um gás em melhores condições de competitividade, principalmente no gás do pré-sal, né, que recentemente vem sido desenvolvido. Em termos de plantas químicas, né, plantas para produtos de uso industrial, né, e não no final da cadeia, né, nós temos alguma coisa da ordem de 1.100, 1.200 indústrias, né. Aqui, São Paulo se destaca, né, como mais da metade das indústrias de produtos químicos para uso industrial estão no nosso estado, né, mas tem uma distribuição boa também na região sul, na região nordeste, né, e na região, e São Paulo pertencendo à região sudeste, né. Aqui a gente vai falar um pouco rapidamente das cadeias de valor do gás, né. É importante colocar, né, que a gente tem uma indústria petroquímica, né, muito bem estabelecida, né, mas antiga, né. Começou-se nos anos 70, né, e as grandes consolidações se deram nos anos 80. De lá para cá,
os investimentos foram bem menores, né? E é isso que a gente tem trabalhado para que tenha um novo ciclo de investimentos e de desenvolvimento. Então, a química do C1, né, basicamente, né, a gente produz aqui no Brasil praticamente quase 90%, está entre a amônia e a ureia, né, e o metanol, né, isso já dá 88% a 90%. Né. Então, a gente tem, principalmente na parte de fertilizantes, a gente tem uma produção que é aquém, né, que o Brasil, vocês devem saber, é um grande consumidor de fertilizantes, é o terceiro maior consumidor de fertilizantes, até pela pujança da nossa agricultura. Né? Então, tanto o nitrogênio quanto os outros principais elementos, o fósforo e o potássio, nós somos carentes. Né? Então, também tem alguns programas hoje em que o Simproquim se envolve, né? No sentido de diminuir essa dependência externa. Na química do C2, né, nós temos aí os produtos do etano para o eteno, né, e aí com todas as produções, né, desculpe. Então, nós temos então as borrachas, né, resinas, né, o PVC, detergentes, né, que são os produtos do final da cadeia ligada ao etano. Então, esse é um problema também sério para nós, pelo próprio desenvolvimento da indústria do shale gas americana, né, que nos dá uma dificuldade também de competitividade. E, no final, a cadeia do propano, né, onde também a gente tem toda ela, poucos produtos a gente não está hoje sendo competitivo no Brasil, ou já teve alguma coisa maior, hoje a gente tem ainda uma produção bastante interessante, bastante completa. Aqui um quadro resumo, então, como é que se desenvolve a nossa cadeia petroquímica aqui no Brasil, né? Então, desde das matérias-primas, né? Do petróleo, do gás natural, então as matérias-primas petroquímicas, né? As matérias-primas de primeira geração e de segunda geração. Então, praticamente todos os setores, né? Todos os setores aqui representados, né? Esses aqui. Então, dos 3 polos petroquímicos, o primeiro que foi montado foi o polo de Capuava, né, que é o polo aqui no ABC paulista, né, nos municípios de Santo André e Mauá. Isso foi inaugurado em 1972, então já tem aí um tempo bastante grande, né, estamos falando aí de quase 45 anos, né. Representa hoje algo em torno de 9 bilhões de dólares de faturamento por ano, né, com uma capacidade instalada de cerca de 10 milhões de toneladas de produtos por ano. Né. Envolve em toda aquela região, diretamente, cerca de 10 mil empregos, né, diretos e indiretos, e 50 mil pessoas que trabalham, de alguma forma, na região, ligados ao polo petroquímico de Capuava. Esse é o polo de São Paulo, que na época era o maior polo do Hemisfério Sul, né? E hoje ainda é um polo importante, né? Apesar de estar situado, né? Estar localizado numa grande região de cerca de 23, 24 milhões de pessoas, né? Acaba convivendo nessa situação, né? De uma forma adequada, ou como dá para ser feito. Aí o polo de Camaçari, que foi o primeiro polo totalmente planejado aqui no Brasil, né? É um polo, então, que começou as suas operações cerca de 6 a 8 anos depois do polo de São Paulo, em 1978. Né? E estamos falando aí em alguma coisa hoje da ordem de 15 bilhões de dólares por ano, né? E uma capacidade de 12 milhões de toneladas de produtos também de uma forma anual. Emprega 15 mil pessoas direta e indiretamente, e são 30 mil pessoas aí de contratados, de terceiros, de empresas
ligadas ao polo. E, por último, né, o polo petroquímico do Triunfo, né, onde nós temos aí a geração de 6.500 empregos. É um polo bem menor que os outros, é um polo que não chega a 4 milhões de toneladas ano a capacidade dele, né? Não esquecendo que a gente tem aí sempre uma ociosidade de 10%, 15%, 20%, né? Que também é um polo bastante importante, né? E está localizado no nosso estado mais ao sul, que é o Rio Grande do Sul. Então, os 3 polos, né? Um no Rio Grande do Sul, um na Bahia, Nordeste, e o de São Paulo, né? Então, há uma certa distribuição, se a gente for ver adequada, né? Até em termos das indústrias, né? Que acabaram se formando nesses polos, né? Ao redor desses polos, ou baseado, né? No abastecimento desses polos, né? O que eu queria dar como mensagem, né? Para vocês é o fato, né, bastante importante, né, das associações, seja o Simproquim, seja os outros sindicatos de indústrias, principalmente do Rio Grande do Sul, da Bahia, né, junto com a Biquim, que é a Associação Brasileira da Indústria Química, né, uma série de trabalhos que têm sido feitos já nesse governo, né. Nós temos 2 frentes parlamentares da química, né, muito importantes, uma a nível federal, uma a nível do Estado de São Paulo, né, que tem tentado fazer mudanças desde a legislação, né, e até a parte mais operacional das nossas plantas, né. Então, os movimentos que estão sendo feitos na indústria química, né, a gente vê claramente que está tendo uma mudança, principalmente onde a gente é competitivo, né, onde a planta ou o projeto não é um projeto eletrointensivo, né, ou ele trabalha com matérias-primas renováveis, onde a gente tem bastante competitividade, né. Isso está mudando rapidamente o perfil, né, dos próximos anos da nossa indústria, né. E a gente tem feito, então, um movimento no sentido de gerar empregos, né, porque a gente sabe da importância da química no desenvolvimento do país, que é o que a gente espera, né, nesses próximos anos, né, que a gente saia dessa estagnação e tenha uma projeção aí de pelo menos 3% a 4% de crescimento do país por ano. Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade.